eu acho que assim, uma das primeiras coisas quando eu saí de lá é que, primeiro que a gente sai de um programa, a gente sai muito perdido. Porque a gente entra numa porta, se tranca ali dentro com um monte de gente estranha, acontece aquele montão de coisas que o nosso psicológico vai, né, pra lua, nunca mais a gente vê ele. E a gente sai bem perdido de tudo que tá acontecendo aqui fora. E depois que eu saí, que eu falei, cara, e agora? O que vai acontecer da minha vida, sabe? O que eu vou fazer do meu futuro? Quando eu entrei no programa, eu tinha algo que eu já tinha em mente, que seria expandir um pouco a minha carreira pra começar a dar consultorias, começar a fazer algumas palestras, eventos, porque era como eu imaginava que eu poderia crescer profissionalmente, como eu digo, financeiramente mesmo, sabe? Eu sempre fui muito ambiciosa e eu queria ganhar mais. Por mais que eu tivesse uma empresa que eu poderia crescer ainda nela, tem um teto. Uma hora você para naquela empresa e não tem muito pra onde crescer. E eu sempre fui ambiciosa, eu queria ter muitos dígitos na conta e eu queria fazer isso. Então, quando eu fui pra um programa de alcance nacional, era pensando em conseguir mais pessoas me conhecerem pela minha profissão. E com isso eu consegui dar consultoria, que a gente coloca o preço do nosso trabalho, do nosso conhecimento, a gente consegue dar palestras, enfim, era o que eu queria. Mas a gente sai de lá meio que perdido, porque tem muita gente que entende mais do meio do que eu, que nunca tinha sido uma figura pública. Então tem muita gente Você nunca tinha feito uma publicidade antes de entrar no programa? Pra dizer que não, eu fui modelo quando eu era adolescente, assim, né? Com 16, 17 anos. Então era zero experiência naquela época, quando eu era modelo, nem tinha internet. A gente pode falar essas coisas que a gente vai entregando a idade, mas a internet não tinha internet, né, gente? Modelo era modelo passarela, entendeu? Modelo era capa de revista no máximo. E olha lá, né? E aí, pra ser capa de revista, tinha que ser bem famosa. Então, realmente, assim, era diferente quando eu fui modelo lá atrás do que depois que eu já tava na minha carreira e que eu virei figura pública. Então, eu tive esse susto. E agora? O que eu vou fazer? Porque eu achava que eu ia voltar pra minha profissão, só que o programa teve alcançou muito mais pessoas do que eu imaginava e saiu um pouco do controle, vamos dizer assim, a fama que eu tinha. E isso foi um desafio pra mim, foi o primeiro desafio. Porque primeiro que eu não sabia me precificar, segundo que eu não sabia em que prateleira me colocar no mercado, então eu tinha que escutar a opinião dos outros. Então, qual prateleira que eu me caberia melhor, qual que seria o meu valor, eu tive que escutar muito a opinião dos outros. E aí é onde você erra, porque você acaba deixando o outro tomar conta da sua vida e você fica, tá, mas não é bem por aí que eu quero. Nem em termos financeiros, nem em termos de sonhos que eu tinha antes, sabe? O que a Sara realmente é. E aí foi que eu fiquei uns 10 meses em processos tanto de depressão, quanto de encontrar de fato quem eu era, conhecer o mercado. Tudo isso é diferente pra quem tava no meio corporativo, como era o meu antes. Então, é gostosa as descobertas que vão acontecendo, porque a gente tem oportunidades que a gente nunca teve, a gente começa a ter, sabe assim, brilha os olhos pra muita coisa que eu nem imaginava que eu poderia sonhar um dia. Só que ao mesmo tempo tem esses desafios de muita gente se metendo em quem é você, muita gente querendo ganhar dinheiro com você também. Claro que pro lado bom também, que se eles ganham, eu também ganho. Mas assim, aí você começa a escutar muita gente. E nisso eu acabava me perdendo. Então, isso acho que foi o maior desafio meu pós-programa. Só que quando eu resolvi, que eu falei, cara, não dá. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Desde que eu saí do programa, eu nunca tive outras pessoas tomando conta da minha carreira que não fosse eu e a própria equipe que eu formei. Então eu sempre, por eu vir do marketing, isso era uma facilidade que eu tinha. Então eu consegui formar minha equipe assim que eu saí do programa. Que é a mesma equipe que tá comigo até hoje, todos eles já tem 3 anos que a gente tá junto aí. Mas eu falei, cara, eu prefiro formar a minha equipe e ter o controle, porque eu já sei mais ou menos como é que funciona o mercado. Talvez é isso que eu não sabia precificar e qual prateleira me colocar. Mas eu já tinha noção do que era aquilo. Então, aí a gente era aprendendo no dia a dia. Tentativa e erro, né? Exatamente. Mas eu não me arrependo nem um pouco disso, porque era onde eu conseguia ter esse controle. Olha, tá certo aqui, olha, não deu certo. Vamos sair, vamos voltar 3 passinhos pra trás e ir pro outro lado. E quando você não tem expectativas de outras pessoas pra você ter que suprir, é muito mais fácil de você conseguir lidar com as suas emoções. Pelo menos no meu caso, né? Eu acho que eu tenho expectativas de outras pessoas pra lidar, é muito mais difícil. Principalmente nessa área financeira que a gente sabe que pode dar um BO quando você não supera as expectativas do outro. Então, pra mim era muito melhor eu, com os meus próprios medos, inseguranças e acertos e conquistas, conseguir gerir aquilo dali com a minha própria equipe. E aí deles eu gostava de escutar as opiniões, porque eles estão junto comigo ali e eu sei que seriam fiéis comigo o tempo todo. Então acho que esse foi o maior desafio de todos, assim. E aí depois de um tempo que a gente vai aprendendo tudo, é que a gente começa a colher esses frutos. Mas até chegar aonde a Sara que eu estou hoje, que é 3 anos pós-programa aí, 3 anos que eu saí daquele reality, demorou
Um pouquinho, viu? Foi muitos erros e acertos de pessoas que eu escutei. Foi muita opinião também das pessoas que eu precisava escutar. Às vezes, pessoas que eu achava que eu não precisava, mas eu precisava sim, sabe? Assim, acho que foi tudo que foi acontecendo. E eu entender que eu tinha que encontrar o meu propósito, saber que o que a Sara queria, sabe? Então, eu acho que isso foi o essencial. Porque quando a gente começa até ganhar dinheiro com uma coisa, mas você não se vê naquele mundo, que foi o que aconteceu comigo, eu comecei a me ver entrando num quadro de depressão, porque eu via que eu tava muito esperando a aprovação do outro na internet. Então, eu ficava assim, bom, eu preciso fazer um Reels desse jeito, porque tá viralizando, que as pessoas querem ver de mim. Tá, mas o que a Sara quer mostrar? A Sara quer mostrar isso? Não, a Sara não tá feliz mostrando isso. E é onde é difícil, porque eu falei, cara, não, eu vou ter que trocar o meu direcionamento e voltar, porque eu tinha vontade de fazer antes do programa. O que era meu propósito inicial, sabe? E aí, quando eu comecei a pegar esse propósito inicial e trazer pra mesa de novo, foi quando eu falei, é isso. Aí foi quando eu tive que deixar meu ego de lado. Foi quando eu comecei a perder dinheiro, foi quando eu comecei a perder engajamento, foi quando eu começou a parar muitas oportunidades de aparecerem no meu prato, porque eu simplesmente mudei o meu direcionamento. Eu fiz um 880. Eu saí de um puro entretenimento para uma área mais educacional, que é um público muito diferente. Então teve essa migração de público na internet pra mim. Mas quando também começou a dar certo, fora que eu falei, é isso. Eu fiz o certo. Eu tava me perdendo em quem era a Sara. Então, mesmo nos erros e acertos, acredito que eu fiz o certo de escutar o meu eu interior aqui.